Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro Coutinho. Aqui é mais uma vez o professor de História Abraão Lincoln, dando continuidade ao ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19. Bem, na aula passada nós vimos que a família real veio para aqui, para o Brasil. E hoje nós vamos falar um pouco dos acontecimentos que aconteceram depois desta chegada aqui no nosso país, basicamente fugindo da Europa, com receio de terem Portugal invadida pelas forças de Napoleão. E como Portugal tinha como forte aliado o governo inglês, que veio escoltando toda a sua corte com a esquadra naval muito bem armada, chegamos a mais um capítulo da história do nosso país, que é a proclamação da independência. Mas calma, antes vamos ter que entender e contextualizar um pouco todos os passos que levaram até essa proclamação da República acontecer, meus nobres alunos. Então vamos ao primeiro passo que eu quero que vocês entendam. O que é que aconteceu no ano de 1808? Mas precisamente no dia 24 de janeiro de 1808, chegou no Brasil a corte de Portugal. Eles chegaram na cidade de Salvador, que era a então capital do Brasil na época. E de plano, depois que se instalou aqui em alguns dias, o príncipe regente da época, que era Dom João, e ele fez um dos atos mais importantes aqui no Brasil, no primeiro momento, que foi a abertura dos portos para as nações amigas. E isso automaticamente acabou com uma das principais mazelas que existia aqui no Brasil na época da colônia, que era o famigerado Pacto Colonial, que bem sabemos, que foi explicado na aula passada, que era a obrigação de comercializar exclusivamente com Portugal, que era a metrópole exploradora e que tinha os domínios de toda a sociedade, a economia e política aqui dentro dos solos brasileiros, que eram a sua colônia. Nações amigas, entre aspas, leia-se Inglaterra. Inglaterra era a grande financiadora, a grande parceira comercial. Aliás, foi provavelmente o país onde todo o ouro e toda a riqueza aqui do Brasil escoou para lá via Portugal. Portugal explorava o Brasil e Portugal comercializava e basicamente negociava e transferia suas riquezas para a Inglaterra, que era a sua parceira. Mas na frente nós vamos entender um pouco melhor como essa parceria acontecia. Sempre é bom para um e melhor para o outro. Continuando, outro ponto extremamente importante que aconteceu aqui no Brasil, que já foi no ano de 1815, foi a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Alvargues. Reino Unido de Portugal e Alvargues. Ou seja, com esse ato simbólico, com esse ato que é igual a uma jabuticaba. Vocês sabem o que significa essa piada, meus novos colegas? Jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta que só existe aqui no Brasil. Não existe em mais nenhum lugar do mundo. Então, toda vez que vocês ouvirem essa piada de alguém, ou até de mim, que eu uso muito ela, vocês entendam que é uma coisa que só aconteceu aqui no Brasil. É uma coisa que não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque a jabuticaba é uma fruta nativa daqui. Ela não tem em nenhum lugar do mundo. Então, toda vez que eu disser isso, vocês já sabem que é uma coisa única, uma coisa diferente, uma coisa que só aconteceu aqui no Brasil. Esse ato aqui de chamar qualquer colônia Reino Unido de Portugal, Reino Unido da Caixa Prego, do Japão, da China, da Índia, não existia em canto nenhum. Só foi aqui no Brasil para colocar esse país em um meio termo, sem ser um país independente, mas também sem ser uma colônia de exploração como era anteriormente. Então,
esse Reino Unido de Portugal e Alvarez é um meio termo. Não é um país independente, mas não é também uma colônia. Entendam isso nesse momento, certo? Isso foi uma jabuticaba, uma coisa que só aconteceu aqui no Brasil e não aconteceu em mais nenhum lugar do mundo. Mas dando continuidade, a gente já viu que houve a abertura dos portos, houve o fim do Pacto Colonial, houve a elevação do país para Reino Unido e não mais colônia. Então a gente entende que está se andando, dando os passos para frente para se conseguir a independência, mas essa independência ainda não aconteceu. Foi preciso acontecer um episódio lá na Europa para desencadear essa independência do Brasil. E o X da questão é vocês entenderem esse episódio para aprender de vez como se deu a independência do Brasil. Esse ato que eu estou falando aconteceu no ano de 1820 e foi a Revolução Liberal lá de Portugal. Essa Revolução Liberal levou a uma crise econômica, política e social muito forte, chamando a família real que estava aqui no Brasil para voltar lá para Portugal, para manter a paz social, manter o equilíbrio, manter o simbolismo da monarquia e do monarca lá na sua terra. Então o que é que aconteceu? Dom João, como era um político já maduro, um político sábio, ele sabia que ele não podia ir e deixar o Brasil desamparado. O Reino Unido de Portugal e Alvarez, lembremos, desamparado. O que é que foi que ele fez? Ele foi, mas deixou o seu filho regente aqui no Brasil. O que é um regente, um príncipe regente? É alguém que não é o monarca, mas tem o poder de regir como se monarca fosse. Então, o monarca foi, mas deixou o seu príncipe regente, seu filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil, para simbolizar que essa terra não estava sem um representante da monarquia. E assim foi feito. Ocorre que a elite do Brasil, com medo de perder os seus privilégios, de perder as suas conquistas que já foram granjeadas com todos os episódios que aconteceram anteriormente, influenciaram muito Dom Pedro I a ficar aqui no Brasil e não voltar para lá, porque esse chamamento houve do pai dele, de Dom João, para ele ir. E ele ficou entre a cruz e a espada e decidiu ficar no Brasil. E isso aconteceu no ano de 1822, mais precisamente em 7 de setembro, e foi nesse episódio que foi proclamada a independência do Brasil. Foi proclamada a independência do Brasil. E aqui eu dou por encerrada a aula de hoje, meus caros alunos. Prestem atenção que eu vou deixar um material em PDF, vou deixar um exercício, resolvam que quando voltarmos às atividades normais, darei os vídeos, farei a computação necessária. Fiquem com Deus, sejam abençoados e até a próxima aula.